Então hoje, nessa nossa aula final, nessa nossa conclusão do semestre, nós vamos fazer aqui um resumo do que nós vimos durante o semestre, rapidamente, e depois eu vou entrar em algumas questões que eu havia prometido para vocês aprofundar, que nós vimos muito superficialmente, principalmente as grandes discussões sobre modernidade e pós-modernidade e como isso está se refletindo não só na literatura, mas também, inclusive, em filmes. Né? Então, aqui nesse material que vocês já conhecem, né, eu mostrei para vocês durante toda a unidade que entender modernidade e pós-modernidade é preciso entender os mecanismos, as ideias que estão na origem dessa tal sociedade moderna. E para isso é fundamental a relação com três dimensões. A dimensão judaico-cristã, a dimensão greco-romana e, particularmente, o direito, a terceira dimensão, o direito greco-romano. Né? A cultura, a filosofia, mas, particularmente, o direito greco-romano. Né? E falei várias vezes que, quando se fala da influência do cristianismo no pensamento moderno, né? E volto aqui a salientar isso, que essa influência ela não se restringe a uma mera apologia a uma religião. Né? O cristianismo ele passa a ter um papel importante na medida em que os seus valores foram sendo assimilados e trazendo novos significados, muitas vezes, para instituições que já existiam. Como, por exemplo, a família. A família não é a invenção do cristianismo. Mas o cristianismo traz uma nova significação para essa relação familiar. A família monogâmica, ela já existia. Mas em Grécia e Roma, por exemplo, não havia nenhuma relação de amor necessariamente, de afeto, entre a família, a mãe e o filho, o pai e o filho, e entre o casal. Em Roma e em muitas cidades gregas, o casamento era uma relação literalmente civil, era algo de interesse do Estado, para reproduzir. Então, não necessariamente havia o sentimento de amor, havia o sentimento de apego. Este sentimento passa a se tornar cada vez mais uma tradição, na medida em que o cristianismo traz essa concepção de amor para dentro, para a relação entre as pessoas e particularmente para a relação familiar. E a partir daí você tem a formação, digamos assim, a formação psíquica, a formação psicológica do homem moderno, a partir dessas raízes trazidas pelo cristianismo. Então, esta fundamentalmente algumas das principais ideias que fazem com que o cristianismo se torne um elemento central dentro do pensamento moderno. E a partir daí você vai precisar entender, como eu expliquei muitas vezes durante o semestre, que essa formação do pensamento moderno, já também no pensamento medieval, mas a formação do pensamento moderno ela vai se dar sempre através de uma dualidade, em que o livro de Bakunin expressa muito bem isso, quando ele está no livro dele, Deus e o Estado, em que ele enaltece a figura de Lúcifer como sendo o primeiro grande revolucionário. Então, toda a ideia de revolução, um termo que entra para o vocabulário político pelo século XVII e XVIII, toda a ideia de revolução ela vai estar inspirada no modelo luciférico. Lúcifer seria o grande mentor do movimento revolucionário. E por falar em movimento revolucionário, cabe lembrar também que o movimento feminista ele também está inspirado num outro demônio, o Lilith, que é a grande inspiração do movimento feminista. Então, todos os movimentos revolucionários vão buscar modelos de inspiração. Lúcifer seria o maior de todos, o grande inspirador de todo o movimento revolucionário.
E aí eu comecei a mostrar para vocês a importância de se entender essas dimensões que eu citei antes, né? E dentro da questão cristianismo, Bíblia, particularmente a questão queda. O homem moderno é o homem caído, é o homem expulso do paraíso. Toda a discussão jurídico-política vai se dar a partir dessa reflexão, fruto dessa imagem do homem caído. Se nós formos capazes de trair o próprio Criador, de afrontar o próprio Criador, então como é que nós vamos poder viver em liberdade? Daí porque Estado e direito, que são duas dimensões que só vão se separar a partir do academicismo do século XIX, daí porque eles estão discutindo lá, por exemplo, a questão da liberdade. A ideia do mal, ela é transferida para a ideia de violência. Ao invés de se discutir muitas vezes, como em Hobbes, por exemplo, o homem é essencialmente mal. Hobbes vai falar, o homem é essencialmente violento. O Rousseau retoma essa questão do mal com a máxima dele, negando a ideia bíblica, e trazendo a ideia de que o homem nasce bom. O homem não é filho do pecado, coisa nenhuma. O homem nasce bom e, na verdade, é a sociedade que o corrompe. Ideia fundamental que depois o senhor Karl Marx vai pegar e inspirar toda a ideia do movimento revolucionário que ele tem. Então, a partir daí você vai ter sempre essa dualidade, Deus, Lúcifer, Cristo, Anticristo. E daí por que comecei a chamar a atenção? A necessidade de entender o que eu venho chamando de a questão teológica. Como as principais questões teológicas se refletiram na dimensão filosófica, e como isso foi sendo trabalhado pelos filósofos do século, ou assim chamados filósofos do século, entre o século XVI e até o século XIX e XX. E aí nós mostramos, pode passar mais um, pode passar. E aí eu fui mostrando para vocês, já querendo acelerar um pouco para nós centrarmos mais na questão da pós-modernidade, que a partir da crise do marxismo gerada, aparecida a partir principalmente da Primeira Guerra, nós vamos ter diversos revisionismos. Revisionismos esses que vão buscar novas formas de entender a obra revolucionária do senhor Marx e do senhor Engels, para poder empreender a revolução, só que num outro estilo, uma vez que, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, na Rússia, como na própria Itália, um tal do proletariado não queria a revolução, não aderiu ao movimento socialista comunista. Muitas vezes aderiu a outros movimentos socialistas, como o fascismo, por exemplo, na Itália, mas não necessariamente o comunismo marxista. Então, daí porque a necessidade, segundo esses mentores revolucionários, de rever a obra de Marx. Rever a obra de Marx não significa que isso dá justificativa para, a partir daí, dizer que Marx foi entendido equivocadamente. Não é isso, muito pelo contrário. O que houve foi um aperfeiçoamento da interpretação da obra de Marx, onde se tentou localizar outras dicas que ele tivesse dado para a criação de um novo modelo revolucionário, uma nova proposta revolucionária. E isso foi sendo alimentado durante um certo tempo. Não foi tão simples, não foi uma coisa rápida. Geralmente a gente costuma sintetizar tudo na obra da Escola de Frankfurt, a influência de Lukács, a influência de Gramsci, mas isso já é algo que vem de uma certa distância. O próprio Marx, se você for pesquisar os fundamentos, a tradição revolucionária que Marx está seguindo, eu acabei de citar Rousseau, mas é muito antes disso. A ideia revolucionária de oposição, de questionamento do modelo cristão, ela já vem desde os cátaros, ela já faz parte de algumas das principais heresias que permearam a Idade Média, o final da Idade Média, e que se transformaram
em supostas filosofias e pensamentos laicos durante o período moderno. Então é importante se verificar essas origens para você entender que muitas vezes esses homens foram muito mais articuladores de ideias que já vinham acontecendo até então, particularmente a obra de Marx e Engels, né? Se você prestar atenção, o pessoal que mal leu o Manifesto Comunista, né, mas se você prestar atenção em obras como, por exemplo, a Sagrada Família, né, e a origem da família e da propriedade privada, escrita por Engels posteriormente, né, você vai ver que eles estão dialogando com o tempo deles, eles estão construindo ideias, pondo ao tempo deles, e tentando chegar a um compêndio dessas ideias que terminou resultando no Manifesto Comunista. Daí porque o Manifesto Comunista vai ser uma obra central para a Revolução, né? Porque se existiu genialidade na obra marxista, foi exatamente em fazer este compêndio. E isso favoreceu com que, ao invés de se ler alguns livros coisa cara no século XIX, bastava um manual e tudo já estava pronto ali. Né? Mas é fundamental a gente perceber. Pode passar mais um pouco. Né? Aqui nós temos na obra de Sade, Marquês de Sade. Né? Eu expliquei algumas vezes que o Marquês de Sade ele é muito mal estudado aqui no Brasil. Ele é colocado apenas como um filósofo da pornografia, um pregador da orgia. Né? Isso é reduzir a obra de um dos maiores mentores revolucionários do século XVIII, do iluminismo francês, né, a um simples manual de como fazer orgia. Né? Por que o Marquês de Sade ele vai pregar a orgia, a perversão sexual e, fundamentalmente, a orgia? Exatamente porque é na obra do Marquês de Sade que surge a ideia de que, para destruir este modelo de sociedade cristã e, fundamentalmente, o cristianismo, as tradições cristãs, era preciso se fazer uma revolução sexual. Então, daí porque o Marquês de Sade ele faz parte de um conjunto, digamos, de revolucionários, de filósofos revolucionários que vão trazer do período pagão, do período antes de Cristo, do período antigo, a ideia, por exemplo, de relacionar orgasmo à felicidade. Então, chegar ao orgasmo, a prática sexual e o orgasmo sexual passa a significar, passa a ter sinônimo de liberdade. Isto faz parte de todo um conjunto com tendências fortes ao ateísmo, e uma vez em que Deus não existe, não resta por que ficar esperando uma paz num paraíso que nunca chegará. Uma vez que Deus não existe, a forma mais prazerosa que nós podemos alcançar é o orgasmo sexual. Então seria isso que nós deveríamos cultivar, o sexo, e atingir de qualquer maneira o orgasmo sexual. E a orgia entra em por quê? Porque seria uma forma de intensificar esse orgasmo sexual. E com isso, intensificar a felicidade. Daí porque também volta a se discutir nesse período a questão do sexo na infância, porque você negar a criança de praticar o sexo e chegar ao orgasmo seria algo equivalente a você negar, dentro desta concepção, de você negar a criança de chegar à felicidade. E esta tradição, ela não vai permanecer tão silenciosa quanto pensa o pobre mundo acadêmico brasileiro. Essa tradição ela vai se manter viva, muito viva no mundo acadêmico europeu e americano, e particularmente europeu, com os seus tentáculos, as suas influências no mundo acadêmico americano. E isso vai chegar aos nossos dias. E a escola de Frankfurt, ela fundamentalmente, ela resgata principalmente esta ideia da revolução sexual. Não é por acaso que ex-alunos de Freud, como Wilhelm Reich, vão trabalhar exatamente, a começar do próprio título do livro, a revolução sexual. Então você começa a ter a escola de Frankfurt
um núcleo, né? É um conjunto de autores, né, que se chama de filósofos. Eu não concordo com a denominação de filósofos, né? Eu atribuiria mais a eles a concepção de filósofes, o PH, que estava lá entre o século XVII e XVIII. A ideia de filósofes é exatamente hoje de ideais panfletários, ideais revolucionários, né? Mas muita gente o chama, tradicionalmente chamam os autores da escola de Frankfurt de filósofos. Então vamos trabalhar dessa forma, né? Mas cabe aqui esse adendo: existem os filósofos e os filósofes. E, no meu entendimento, há quem discorde, mas no meu entendimento, a escola de Frankfurt, ela não criou um sistema de pensamento centrada no homem, para refletir sobre o homem, né? E as suas demais questões existenciais, tal como é próprio do sistema filosófico. A escola de Frankfurt, ela centra-se no homem, mas para criar um sistema revolucionário, né? Não deixa de ter, em essência, um elemento filosófico existencial, mas um elemento filosófico existencial no sentido sempre revolucionário, porque visava e visa destruir o homem que existe, a sociedade que existe, para construir um novo homem, este revolucionário e pós-revolucionário, e, consequentemente, também uma sociedade pós-revolucionária, que seria o paraíso na Terra. É por essa questão que eu não concordo muito com a atribuição do termo filósofo aos autores da escola de Frankfurt. Mas vamos lá. Então, você começa a perceber que a partir daí começa a haver... Eu aqui separei um material aqui muito sumário, importante, porém sumário, apenas para mostrar a vocês numa visão bem lógica, porém sintética, de como tudo foi se encaixando, né? Como eu disse antes, a ideia de Marquês de Sade, ela não foi silenciada. O fato do ambiente acadêmico brasileiro não tratar das questões, né, não quer dizer que elas não existem. Tá certo? O fato do mundo acadêmico tratar de questões tão importantes de maneira no modismo, isso já passou, isso é coisa antiga, e não se estuda, não quer dizer que as coisas lá fora aconteçam dessa forma, né? Então os autores, eles vão trabalhando no século XX toda a tradição do pensamento moderno. Todas as discussões que vinham até então, no século XX, vão surgir novas vertentes. Seja pela linha mais conservadora, seja pela linha mais revolucionária. Aqui em questão, estou mostrando para vocês esse fio condutor das principais ideias revolucionárias. E aqui nós já temos a figura importante do Alfred Kinsey, né? O Alfred Kinsey era um pedófilo assumido, né? Diretor, né, do famoso Instituto Kinsey. Instituto Kinsey, inclusive, financiado pelo grupo Rockefeller, exatamente com o intuito de criar um amparo científico para justificar, né, a pedofilia. Um amparo científico para justificar a ideia de que, por exemplo, a traição conjugal seria algo natural. O Kinsey era um biólogo, né, e ele vai se tornar notório por pesquisas e publicações de relatórios de pesquisas com 10, 15, 20 mil pessoas, incentivando, inclusive, que pais e filhos tivessem relação sexual para, a partir daí, dessa experiência, poder relatar em relatórios de pesquisa o que é que eles sentiram a partir dessas experiências e tudo mais, qual teria sido a reação deles, etc, etc. Na verdade, o Alfred Kinsey, com o seu Instituto Kinsey, financiado pelo grupo Rockefeller, estavam tentando, como eu disse, criar justificativas supostamente científicas exatamente para implementar o plano de Sade da revolução sexual. E a partir daí, o relatório Kinsey, ele vai ser muito utilizado, os estudos de Kinsey, eles vão ser muito utilizados pelo movimento feminista, que é o grande movimento encabeçador de todos esses movimentos que estão aí, é o movimento feminista. E não por acaso vai sair com Shelley Wright, vai sair o famoso relatório Wright, onde ela vai discutir resultados e ampliar as pesquisas, segundo ela,
feitas por Kinsey e ampliar as pesquisas, segundo ela, como eu disse, sobre o comportamento feminino, né? E mostrar que, por exemplo, a mulher não é tão santinha assim, né? Que a traição conjugal é uma coisa normal. Isso que vocês têm visto publicar aí na internet, agora saiu no WhatsApp, uma pesquisa disse que as mulheres têm tendência homossexual. Mas eu até divulguei para alguns grupos, algumas pessoas do WhatsApp. Essas pesquisas elas são antigas, não são novas, elas são de origem exatamente, né, no relatório Hyde, como ficou sendo conhecido, das pesquisas de Kinsey. Mas dizendo que todas as mulheres teriam tendência homossexual, todas as mulheres têm como sonho sexual, fantasia sexual, ter relação com um homem desconhecido, a maioria das mulheres gostariam de ser estupradas, essas loucuras tentando denegrir a imagem da mulher, né? Principalmente por quê? Porque no mundo ocidental a imagem da mulher foi construída de forma a se assemelhar à imagem de Maria, mãe de Jesus. Então é importante denegrir a imagem da mulher, porque quanto mais essa imagem for denegrida, tanto quanto imagem propriamente dita como conduta, né, mais esta mulher se distanciaria ou se distancia da imagem de Maria, mãe de Jesus. Né? E o movimento feminista tem essa proposta exatamente, acho que a maioria das feministas não sabe disso, porque não estudam também as questões de ordem evolucionária, como eu estou falando aqui, né? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Né? Por isso que vocês veem, por exemplo, aquele grupo chamado Marcha da Vadia. Né? Elas têm aquele comportamento agressivo de se despir, né? De agredir, se desenhar no corpo, palavras, xingamentos, palavras de ordem. Tudo isso faz parte de denegrir a imagem da mulher. E essa proposta ela vem das mais diversas formas e não é novidade. Isso não é coisa do nosso tempo. Tá certo? Em seguida eu trago para vocês aqui exatamente, né, a famosa Simone Beauvoir, que é dela a principal ideia, né, ela é uma das principais mentoras da ideia, esse livro vai se tornar famoso, o Segundo Sexo, né, vai ser muito importante para a teoria de gênero, né, para a agenda de gênero, a ideologia de gênero, a ideia de que nós não temos um sexo, uma sexualidade biológica. Né? Nós temos um sexo biológico, nascemos com uma genitália, um aparelho reprodutor, mas não significa nada na formação da nossa personalidade, na formação do nosso caráter. Né? Isso não tem nenhuma relação com o psiquismo humano, com a formação do psiquismo humano, de forma que você pode ser o que você quiser. Né? Você pode ter nascido com genitália masculina, se sentir mulher, e a partir daí você ser mulher. E o contrário também é verdadeiro, uma mulher se sentir homem. Então, daí porque tanto incentivo, inclusive, né, a que crianças e ainda ou adolescentes já façam, inclusive, as cirurgias para a troca de sexo. Eu sempre chamo a atenção disso, né, e chamarei sempre, sem nenhum problema, sem nenhum temor, porque uma coisa é você ter uma experiência homossexual e depois você vê que não é a sua, ou vê que é a sua, é um direito seu. Né? Outra coisa é mudança de sexo. Quando você muda de sexo, quando você faz tratamento hormonal e cirurgia, é algo para sempre. Né? Não pode se arrepender. E isso você induzir uma criança, um adolescente a tomar uma medida dessa, né, tão extrema, ainda no momento em que não há uma devida formação do caráter e da personalidade, né, eu acho que isso é algo assim deplorável. Eu acho que as pessoas teriam de fazer da sua vida tudo o que quiserem, desde que esse seu querer não interfira na vida do outro. Mas a sua decisão tem que ser tomada de forma responsável. Exatamente que você não se arrependa. Né? Amanhã depois alguém quer trocar de sexo, não faça. Mas faça dentro da sua, literalmente, da sua, como diz o nosso direito, né, da sua mais clara e nítida manifestação da vontade. Né? Quantas coisas nós fizemos na adolescência, né, que não foi nem tão grave assim, mas quantas coisas nós fizemos na nossa adolescência que hoje nós não faríamos enquanto adultos. Né? Quantas brincadeiras nós fizemos na adolescência que hoje nós não faríamos como adultos. Então o tempo passa. Então por isso que é preciso ter muita atenção com essa agenda de gênero e com essa ideia de direitos para todo lado,
Porque essa ideia de direitos não é apenas uma ideia de ampliar a cidadania. É uma ideia revolucionária que tem como matriz a revolução sexual naquele Estado. Aqui nós temos o livro A Política Sexual de Kate Millett, que é considerado o livro mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes do movimento feminista. Esse livro ele vai ser considerado, chamado inclusive de o manifesto do movimento feminista. Nesse livro, dentre outras coisas, eu acho muito importante que vocês leiam esse livro, tanto mulheres quanto homens, e particularmente as mulheres que acreditam que o movimento feminista lhe representa, e que você vai ver que não tem nada disso. Todos esses movimentos revolucionários, como eu disse anteriormente, são resultado de novas formas de criar a revolução para implantar um mundo sem Deus. Um mundo onde o paraíso seja por aqui mesmo. E os movimentos revolucionários eles têm esse papel. Exatamente por que eles questionam valores? Porque o trabalho deles é destruir os valores que fundamentam a sociedade moderna ocidental. Por que você critica o cristianismo e chama de homofóbico e não critica o islamismo, onde penaliza o homossexual? Exatamente por quê? Porque o plano não é questionar o islamismo. O plano é questionar o cristianismo, porque ele está na raiz dos alicerces da formação do pensamento moderno. Se você destrói o cristianismo, você destrói toda a base de valores e você consegue realmente criar uma nova sociedade completamente diferente daquela que existe. Se você for ler esse livro, você vai ver, inclusive, que a palavra empoderamento, tão utilizada hoje pelas pessoas, no movimento inclusive feminista, está ligada à ideia do aborto. O primeiro empoderamento que o movimento feminista vai reivindicar é o direito da mulher a abortar. E como toda a política de aborto está ligada diretamente ao controle populacional, e isso também foi uma grande contribuição dada pelo Instituto Kinsey, as pesquisas nesse sentido, é do Instituto Kinsey, por exemplo, que nasce a ideia, do Alfred Kinsey, que nasce a ideia de educação sexual nas escolas. Exatamente como forma de sexualizar a criança e o adolescente e poder, com isso, justificar o direito dele ter relação sexual. Hoje essa bandeira, essa técnica está sendo utilizada, exatamente isso, só que com a bandeira de combate à homofobia, porque desta forma, você pai, você irmão, você mãe, você professor, fica intimidado em questionar essa estratégia e ser chamado de homofóbico. Mas, na verdade, é uma aplicação, outra vez, uma aplicação das estratégias de Alfred Kinsey. Sexualizar a infância e a adolescência, para a partir do momento que o jovem, ou a criança e a adolescente, manifestam a sua vontade sexual, você passa a não poder proibi-los de ter a vida sexual livre. E as legislações, prestem bem atenção, que as legislações penais, inclusive a interpretação internacional sobre esse tema, vem avançando nesse sentido, de descriminalizar a pedofilia, que nós chamamos no nosso país, por exemplo, de estupro de vulnerável.